penso que se for cair uma estação sobre hipoglicemia, vai ser de um paciente rebaixado, né? Provavelmente desacordado lá na hora que a gente entra na estação, na hora que a gente chega lá dentro da sala, um paciente desacordado e a gente sem muita informação, né? Sem muito o que fazer. Então, se for um caso assim, a gente tem que iniciar a abordagem do paciente desacordado, né? Primeiro checar a responsividade, né? Falar, oi, você tá me ouvindo? Oi, ver se ele responde. Se ele não responder, você checa o pulso, né? Vê se tem pulso presente ou se tem pulso ausente. No caso da hipoglicemia, vai ter pulso presente. A gente já manda direto para a sala vermelha, né? Fazer monitorização, oxigênio, veia, já pede a glicemia. E aí, nesse início, quando a gente já pedisse a glicemia, a gente já ia ver que tem uma hipoglicemia, né? Nesses pacientes, assim, relativamente graves, né? Que a gente chega e vê que eles estão desacordados, a gente tem um mnemônico pra gente lembrar, que é o MOV-G. O MOV, que é o que todo mundo conhece, né? Monitorização, oxigênio e veia. 2 acessos venosos calibrosos. Aí, pra gente lembrar sempre da glicemia, a gente pode lembrar do MOV-G, né? Daí a gente agrega a glicemia capilar aí nesses pacientes. Então, eu vou ler aqui um exemplo de como seria uma estação de hipoglicemia. Pra gente começar desde o início com acolhimento, anamnese, né? O exame físico, depois exames complementares e a conduta para a gente fazer a estação completa, ver como que é a abordagem e o segmento. Então, você é um médico da UPA e recebe um paciente do sexo masculino, 55 anos, trazido por seu filho, com quadro de mal-estar e rebaixamento do nível de consciência a 20 minutos. Nos próximos 10 minutos, realize anamnese direcionada, exame físico, hipótese diagnóstica e conduta terapêutica. Aliás, no CPMED desse ano, eles deram uma estação muito parecida com essa daqui, tipo, muito parecida lá pra gente fazer. Essa daqui eu peguei do Praticando, tá na página 73, tá? De clínica médica. Mas pra quem fez já o med curso, né, o CPMED, quer dizer, agora desse ano eles deram uma estação como essa, então eles estão apostando nisso daqui também. Então, beleza, a gente tem um filho para conversar e um paciente desacordado aqui nesse caso. Como a gente acabou de conversar aqui, né, a gente vai iniciar primeiro nos apresentando. Bom dia, meu nome é Laísa, sou a doutora que irá realizar o seu atendimento. Eu tô vendo aqui que meu paciente está desacordado. Eu quero lavar minhas mãos, aquecer, colocar luvas, primeiro de cima para baixo, né? Colocar gorro, óculos, máscara, luvas por último. E já checar a responsividade do meu paciente, né? Aí que entra, a gente já inicia falando, oi, você tá me ouvindo? Oi, tocando assim no paciente. Se ele não responder, a gente verbaliza, conclui que meu paciente está irresponsivo com o rebaixamento do nível de consciência. Agora eu quero checar o pulso do meu paciente. Aí eles devem falar pulso presente lá, provavelmente se for esse caso, né? Da hipoglicemia. Tem pulso, então vou encaminhar meu paciente para a sala vermelha. Quero fazer a monitorização contínua. Quero dar máscara de oxigênio para o meu paciente e já instalar um oxímetro, né? Quero fazer 2 acessos venosos calibrosos no meu paciente e testar a glicemia capilar, né? Fazer o hemoglucoteste no meu paciente. A partir daí a gente já leva, a gente já vai estar com o paciente na sala vermelha já pronta para fazer o atendimento inicial. Aqui, nesse caso, gente, a gente está com um idoso de 55 anos. As causas mais prováveis de rebaixamento do nível de consciência em idosos vai ser uma hipoglicemia ou uma infecção respiratória, uma infecção do trato urinário, que elas podem desenvolver um rebaixamento do nível de consciência, né? Se fosse um jovem, se fosse diabético, a gente poderia pensar em hipoglicemia. Mas se ele tivesse antecedentes de uma dor abdominal, com náuseas, vômitos, né, e rebaixamento do nível de consciência em uma criança, adolescente ou um paciente mais jovem diabético, a gente poderia pensar em cetoacidose diabética. Mas como aqui é um idoso com rebaixamento, a gente tende a pensar mais em infecção ou hipoglicemia como as causas mais prováveis, tá? Então, por isso que no início a gente já vai ganhar mais tempo já pedindo a glicemia no início para guiar a nossa estação.
certo? Então, a gente encaminhou o paciente para a sala vermelha, a gente tem o filho para conversar, né? Se a gente vai se apresentar para o filho, né? Perguntar, você é filho dele? Perguntar o que é, reforçar isso, porque pode ter no checklist, se perguntou o grau de parentesco e tal. E aí a gente pergunta, né? O que aconteceu com seu pai? Há quanto tempo que ele tá rebaixado? Ele tava com algum sintoma de tosse, algum sintoma de infecção, né? Aqui ele ia falar que o paciente assistia TV em casa quando ele ficou sonolento e aí o paciente relatou para o filho que escureceu a vista e de repente ele desmaiou. Isso há 20 minutos e aí o filho já trouxe ele lá para a unidade, né? Para a UPA. Se a gente perguntasse sobre convulsões, sobre traumas, né, e algum sinal de infecção, febre, tosse, ele ia negar tudo. Negar traumas, negar sinais de infecção e negar convulsões. Aí, perguntando sobre os antecedentes patológicos pessoais e familiares do nosso paciente, perguntando para o filho aqui, né, rapidinho. Lembrando que a gente pode conversar com o filho, o paciente é um ator lá, então a gente não precisa realmente já ir correndo e deixar toda a nossa anamnese para trás, né? A gente pode fazer essa conduta inicial no paciente, dar uma estabilizada nele e fazer uma anamnese rapidinha para o filho para a gente conseguir guiar mais a nossa estação. Lembrando que o que a gente quer, a nossa finalidade aqui no Revalida é fazer uma pontuação, né? Nossa meta é 10 aqui na estação, é muito difícil, mas quanto mais pontos a gente fizer, melhor. Então, a gente não tá com o paciente real, a gente pode deixar o paciente um pouquinho lá e fazer a anamnese no filho, né? Porque é uma prova. Na vida real, a gente primeiro vai fazer tudo no paciente, depois vai perguntar alguma coisa pro filho, né? Mas enfim, aqui quando a gente perguntasse, né, dos antecedentes pessoais familiares do paciente, o filho dele ia dizer que ele é diabético há 10 anos, em uso irregular de medicação, e que ele usava metformina e glibenclamida, tomando atualmente só a glibenclamida. Quando a gente perguntasse, né, que tudo a gente tinha que perguntar, ele toma certinho a medicação, qual horário que ele toma, qual a medicação que ele toma, né, primeiro. Aqui ele ia falar que ele deixou de tomar a metformina, porque era difícil de engolir, era grande, e aí ele só estava tomando a glibenclamida. Então, ele não estava com uma adesão terapêutica boa, né, ele não estava fazendo certinho o tratamento farmacológico nele. E aqui também a gente tem que perguntar se ele tomou a medicação naquele dia e se ele se alimentou. Como que estava sendo a alimentação dele, né? Porque ele provavelmente teve uma hipoglicemia. Aqui o filho ia dizer que há uma semana não vem se alimentando bem, o pai, né? E porque ele referia a não ter fome. Então aqui a gente já consegue ter o norte, né, da possível causa dessa hipoglicemia do paciente, que vai ser a má adesão terapêutica com essa má alimentação dele, né? Esse muito tempo sem comer. E, enfim, continuando a nossa anamnese, né? Perguntar sobre o trabalho, sobre os hábitos, se ele fuma, bebe ou usa drogas ilícitas. Aqui ele ia negar a alergia, se a gente perguntasse, ele ia negar também. E que ele trabalha como comerciante. Então, já perguntamos aqui rapidinho para o filho informações sobre o nosso paciente. A gente volta para o nosso paciente, né? Pedindo os sinais vitais. Primeiro, o paciente está inconsciente, a gente não precisa pedir a permissão, né? Tá grave. Quando o paciente é grave, a gente não precisa da permissão. Quando é uma urgência ou uma emergência. Então, ele já vai estar lá na sala vermelha, certinho. A gente vai lavar as mãos, aquecer, colocar luvas, né? Se a gente não tiver falado isso antes, a gente fala agora. Pedir a ectoscopia geral com pele e mucosas do nosso paciente, ver sinais de desidratação, né? De cianose, alguma coisa assim. E sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, temperatura, pulso, que a gente já viu, né? Mas sempre verbalizando tudo. Quando ele desce os sinais vitais, a gente tem que ver as alterações, verbalizar as alterações, verbalizar o que tá normal. Aqui ele ia estar comatoso, né? Ia estar em regular estado geral, temperatura normal, saturação normal, frequência respiratória de 21, frequência cardíaca de 101, um pouquinho aumentada, e a pressão arterial normal, 110/80. E aí, a gente vai para o exame físico em si, né? Aqui a gente tem que fazer o exame físico neurológico, porque o paciente está desacordado, né? A gente tem que ver como que está a situação neurológica dele. Pedir o Glasgow do nosso paciente, ver se as pupilas estão isocóricas, fotorreativas. Aqui, o Glasgow dele ia estar 9, porque ele ia estar
na abertura ocular só o estímulo doloroso, 2, né? A resposta verbal com sons incompreensíveis, 2 também. E a resposta motora localizador ia dar 5. Então, 5, 6, 7, 8, 9. Ia dar 9 a pontuação do nosso paciente. As pupilas isocóricas e fotorreagentes. A gente tem que fazer, nesse caso, o exame físico do aparelho cardiovascular e respiratório também. Porque porque talvez pode ter sido uma infecção respiratória, uma pneumonia, que pode ter causado esse rebaixamento do nível de consciência do nosso paciente. Então, a gente também tem que fazer o exame físico desses outros sistemas, né, para descartar causas infecciosas como a causa do rebaixamento do nosso paciente. Então, a gente faz o exame físico cardiopulmonar com inspeção, palpação, percussão e ausculta, né, cardíaca e pulmonar nos focos lá. O exame abdominal, inspeção, ausculta em segundo lugar no abdômen com percussão e palpação do abdômen. E aqui ia estar normalzinho, certo? Tanto o cardíaco, quanto o respiratório, quanto o abdominal, quanto os membros inferiores, sem lesões, sem edemas, tudo normal. Aí vamos para os exames laboratoriais, né? Nos exames a gente pede um hemograma completo, a glicemia a gente pediu antes, né? A gente já pediu lá na entrada, mas a gente pede a glicemia, né? O hemoglucoteste, hemograma completo, um sumário de urina, uma urina 1 e um raio-x de tórax. Por que a gente tem que pedir a urina e o raio-x de tórax? Como eu já falei, a infecção é uma das causas precipitantes, aí é uma das causas que faz o paciente rebaixar. Então, a gente tem que descartar. A gente pode descartar através do raio-x de tórax e do exame de urina, né? Descartar infecções. E a gasometria também aqui é muito importante, certo? Nos exames aqui, a gente encontraria uma glicemia capilar de 45, o hemograma completo, hemoglobina de 13, normal, hematócrito de 39, leucócitos 6.000, plaquetas 220. Na gasometria, pH 7,40, 7,4, normal, PCO2 40, normal, HCO2 24. Então, ele não está com acidose nem com alcalose. A urina sem alterações, o raio-x sem alterações. Então, aqui a glicemia 45, baixíssima. Verbalize, eu estou vendo que meu paciente está com uma hipoglicemia. Então, como conduta rápida aqui, eu quero já, nos acessos venosos que a gente já fez lá, a gente vai prescrever uma glicose hipertônica para o nosso paciente, 50%, 40 ml intravenosa em bolos, né? E depois que a gente faz, a gente solicita de novo o hemoglucoteste do nosso paciente para ver se houve uma normalização. E aqui, após essa infusão de glicose, a glicose dele ia lá para 180. Então, descobrimos a causa e já tratamos a causa. Aqui ele já poderia ficar melhor depois dessa infusão de glicose, né? E verbalizamos também os prováveis fatores desencadeantes do rebaixamento da hipoglicemia desse paciente, certo? Que é a má adesão terapêutica, a má alimentação. E aqui a gente tem que verbalizar para o paciente também que ele não pode parar de tomar as medicações assim por conta própria, certo? Se ele está tendo dificuldade com aquela medicação, que ele vá na UBS, que ele vá lá com o médico dele, né? E eles discutam lá um melhor tratamento para aquele paciente, mas ele não pode deixar de tomar uma medicação sozinha, sem nenhuma prescrição médica, sem um acompanhamento médico, porque pode causar isso que acabou de causar no paciente, né? Então, aqui, os fatores desencadeantes ia ser mesmo a má adesão terapêutica e a má alimentação. Aqui ele falou que não é etilista, a gente não achou nada de infecção, então o álcool poderia também ser um fator desencadeante de hipoglicemia, mas não é esse caso. E as infecções, reforçando, dizendo mais uma vez, para ficar bem sedimentado, também é uma causa de hipoglicemia nos idosos, e aqui a gente descartou já. Beleza? Então, a gente vai indicar que ele continue internado lá na enfermaria pra gente fazer a reavaliação constante dele, né? Pelo menos por 24 horas. E depois, falar pra ele reintroduzir a metformina, como a gente já conversou. E no acompanhamento, né? Primeiro perguntar se ele tem dúvidas, claro. E no acompanhamento do paciente, falar pra ele retornar na UBS com o médico dele para ver aí sobre a adesão terapêutica, né, sobre o tratamento medicamentoso dele ou um ajuste medicamentoso se for necessário, tá?
Então, é isso sobre a hipoglicemia. A gente conversou aqui sobre os principais pontos e na hora que você entrar na sala e ver um paciente desacordado, não entre em desespero. Esse é um dos meus maiores medos, na verdade, eu ver lá o paciente desacordado e eu travar sem saber o que fazer. Mas aqui, o que a gente tem que fazer primeiro, se o paciente está desacordado, você checa a responsividade dele, né? Oi, você está me ouvindo? Como que é seu nome? Não respondeu, checa o pulso. Não respondeu, manda para a sala vermelha, monitorização, oxigênio, veia e glicemia, beleza? Para iniciar. E aí você guia seu caso. O Pedro falou, explicar sinais de hipoglicemia para ele, ficar esperto e andar com balas, etc., glucagon, tremores, irritabilidade, desorientação, claro, perfeito. Eu esqueci de falar aqui, né? A gente tem que orientar isso mesmo. Se ele estiver apresentando algum desses sinais que você falou, falar para ele tomar uma balinha, né? Um pouquinho de açúcar, isso mesmo. Pedro, muito bom. Obrigada por lembrar. Sempre tem que falar sobre isso mesmo. Porque daí não chega a esse ponto do paciente ficar rebaixado, né? Comatoso e ter que ir para a unidade, né? Ter que ir para a UPA. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Não fiquem nervosos quando chegar um paciente quando você chegar lá e tiver um paciente desacordado, tenham calma, porque na verdade é uma prova, né? O paciente não tá lá realmente desacordado. O paciente não vai morrer de verdade lá na nossa frente. Então, o que a gente precisa é de pontos nesse caso. Então, vamos ter calma e buscar nossos pontos, né? Pra gente conseguir a aprovação. Também disseram aqui, encaminhar pra Nutri, perfeito, nutricionista e a UBS, isso mesmo, NASF, isso mesmo, gente. Mas, isso mesmo, tudo encaminhar. Lembrando que a gente tá na emergência, então a gente vai encaminhar primeiro para a UBS e lá na UBS que faz esses outros encaminhamentos, né? Para nutricionista, acompanhamento da UBS com o NASF. A gente pode, claro, falar isso lá na UPA, né? No nosso checklist. Mas a gente não vai perder nada. Mas acho que para contar ponto, geralmente é quando a gente tá na UBS. Mas fala, tudo que vir na sua cabeça, se está sobrando ponto, vai falar. NASF, né? Nutricionista, cardiologista, endocrinologista, então o que vir é lucro. Se tiver lá no seu checklist, melhor ainda. E é isso, fiquem com Deus. Às 6 estarei aqui de volta, 6 da tarde, e estarei postando todas as lives aí no YouTube, tá? Tchauzinho, gente. Obrigada por acompanhar e até depois. Espero vocês aqui à tarde.